Bom, nossa aula sobre a visão universalista de hoje traz como grande convidado a figura do sociólogo norte-americano de Harvard, Robert Putnam. Putnam é uma espécie de eminência parda aqui no nosso projeto, em razão do debate sobre o capital social. O que seria o capital social? Tudo aquilo que representa um aumento do capital humano e que, portanto, leva à condição de uma maior capacidade de lógica numa ação coletiva que pode melhorar a relação da sociedade com o Estado. O capital social refere-se a aspectos da organização social, tais como redes, normas e laços de confiança que facilitam a coordenação e cooperação para benefícios mútuos. O capital social aumenta os benefícios de investimento no capital humano. Redes de confiança e solidariedade. O que seriam então essas redes? A formação do capital social proporciona então uma lógica de uma ação coletiva. As pessoas então se juntam para formar entidades por vias associativas, sejam elas organizações não governamentais, entidades filantrópicas, o torcedor de um clube de futebol ou o frequentador de uma igreja. Todas essas organizações representam um capital humano, solidário, coletivo, a junção das pessoas para resolver os problemas comuns. Portanto, o capital social não é nada mais, nada menos que a formação desse capital humano, na medida em que, quanto maior essa capacidade de arregimentação, quanto maior, portanto, a participação política, menores são os problemas coletivos. O capital social refere-se a conexões entre indivíduos, redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que aumentam a produção do capital humano. Nesse sentido, o capital social está intimamente relacionado com o que se chama de virtude cívica. A diferença é que o capital social chama a atenção para o fato de que virtude cívica é mais poderosa quando inserida numa densa rede de relações sociais recíprocas. Portanto, uma sociedade muito virtuosa, mas formada por elementos isolados, não forma um capital social. Então, como podemos perceber esse capital social na história? Essas noções de capital social já podem ser analisadas, por exemplo, nos Estados Unidos do século XIX. Se nós buscarmos autores clássicos como o filósofo francês Alexis de Tocqueville, que se encantou com a democracia norte-americana. Pensar nessa democracia americana é pensar num processo de formação que é oriundo de lutas sociais. Tomemos como exemplo a luta negra nos Estados Unidos desde o início do século XX. Toda a tomada de decisões, as manifestações, a busca, portanto, de um sentido para aquela luta que visava então a formação de uma sociedade igualitária. Assim se deu também com questões de manifestações a respeito da mulher ou de homossexuais. O que isso representa? Representa a formação de um capital social dentro de uma ação coletiva, uma ação que busca então a formação de um contexto institucional de respeito à condição negra, à condição feminina ou à condição do homossexual. Para Putnam, as instituições se caracterizam pela inércia e robustez. Toda a ideia, portanto, parte de que nós, como agentes históricos, precisamos buscar essas mudanças, e essas mudanças vêm a partir do momento em que as instituições não compreendem as sociedades. As mudanças sociais que estão passando nesse momento precisam ser substanciadas principalmente pela capacidade da sociedade em conseguir, através de mecanismos coletivos, essas mudanças. O Brasil é um exemplo disso. Nós podemos buscar, a título de consideração, o fim da ditadura militar. Em determinado momento, a sociedade buscou mudanças, precisou se unir e conseguiu, através de movimentos como o das Diretas Já, um sentido social e coletivo para possibilitar a ruptura com aquele momento histórico. Mas aí você me pergunta, quais os dilemas da ação coletiva? Quais são os grandes problemas que o Brasil enfrenta a não se garantir a busca de um elemento comum para resolver os problemas? Putnam trabalha essa questão a partir de vários mecanismos e entende que isso não é fruto de uma ignorância ou da irracionalidade, e sim de mecanismos presentes nos dias de hoje que impedem a formação desse capital social. Ele pode estar caracterizado pela preguiça, isto é, a falta de uma lógica de ação coletiva. Ele pode estar caracterizado no Brasil, isso é uma grande verdade, pela desigualdade social.
em razão da falta de educação das camadas mais pobres da população e pode estar também determinado pelos elementos de alienação presentes nos meios de comunicação. O que se entende, portanto, é que sem esse capital social, dificilmente nós vamos compreender os problemas e buscar soluções a partir da lógica de que essas lutas sociais fundamentam então a resolução dos problemas. Ao discorrer sobre os dilemas da ação coletiva, Putnam observa que a incapacidade de cooperação para o aproveitamento mútuo não significa necessariamente ignorância ou mesmo irracionalidade. O problema para um cenário de coerção imposto por um terceiro, que é o Estado, é o de que sociedades que enfatizam muito o uso da força costumam ser menos eficientes, mais sacrificantes e menos satisfatórias do que aquelas onde a confiança é mantida por outros meios. Por fim, como e por que se formam as instituições formais que ajudam na superação dos grandes dramas coletivos? Putnam entende que isso é um processo que pode ser analisado na história, isto é, países e populações que de fato resolveram seus problemas através de muitas lutas sociais. Essas instituições formais de hoje, elas são frutos, portanto, dessa luta histórica, a partir da clássica definição de quanto maior a participação popular, política, quando eu falo política, não me entendam apenas participação através do voto, menores os problemas sociais. É a partir dessa ideia de que estados, regiões como um todo, municípios, maiores ou menores, que possuem maior capital social, tendem a ter menos problemas coletivos. Para Putnam, a cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tem herdado um bom estoque de capital social, sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica. Bom, agora chegou a nossa parte prática de como utilizar as ideias de Robert Putnam na redação. É bom lembrar que nas nossas aulas, nos nossos vídeos, do Analisando a Redação e das análises temáticas, nós ensinamos onde especificamente colocar essas visões universalistas, que normalmente iniciam os parágrafos. Vejamos alguns exemplos. Na concepção do sociólogo Robert Putnam, a cooperação voluntária é mais fácil numa comunidade que tem herdado um bom estoque de capital social. Notem a expressão capital social com letras iniciais maiúsculas, porque é uma nomenclatura sociológica, sob forma de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica. A segunda, sob a óptica de Robert Putnam, o capital social refere-se a aspectos da organização social, tais como redes, normas e laços de confiança que facilitam a coordenação e cooperação para benefícios mútuos. Normalmente, nessas visões universalistas, nós vamos discordar desse capital social, já que o Brasil, infelizmente, não possui um capital social alto. E uma terceira, em coordenação com a ideia de Robert Putnam, o capital social, mais uma vez a expressão sociológica, refere-se a conexões entre indivíduos, redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que aumentam a produção do capital humano. Portanto, a ideia, ao trazer essas expressões, ao trazer o capital social putiniano, é de que você estabeleça um nexo entre um capital social fundamental para resolver os problemas da ação coletiva e, infelizmente, no Brasil, um capital social muito pequeno que leva a população brasileira a não compreender a importância da capacidade de ação coletiva que permita a resolução dos problemas. Bons estudos!